Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aí para o canal e bom, dessa vez iremos falar sobre os resultados desse dia de estreia da Copa do Mundo. Sim, mais um vídeo aí para vocês. Sei que alguns gostam, outros não, mas cá estamos com mais um vídeo, tá bom? Primeiro vamos falar sobre México e África do Sul, o jogo de estreia da Copa, onde as anfitriãs conseguiram a vitória 2-0 com 3 expulsões. Cara, que jogo maluco. Mas, enfim, cara, tipo, é, se ele- primeiro eu ia falar sobre o México, mas primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre a África do Sul, tá? A África do Sul entrou com um estilo de jogo meio diferente do que é acostumado a jogar. A África do Sul gosta de jogar numa 4-2-3-1, numa 4-3-3, controlando um pouco mais a posse, fechando um pouco mais o meio de campo, tendo mais controle da posse, construindo melhor as jogadas. E não foi o que o técnico decidiu fazer nesse primeiro jogo. Optou por uma linha de 5, né, uma 5-3-2 com dois centroavantes, numa tática de você fechar um pouco mais a casinha e tentar jogar no contra-ataque. E deu para perceber isso no primeiro minuto de jogo, que a África do Sul ia jogar pelas bolas diretas, no contra-ataque, torcendo por aquela bola, sendo que não é o estilo de jogo que foi acostumado a jogar. Eu sinceramente não entendi, tá? Não entendi o porquê da África do Sul ter ido pro jogo dessa maneira. Pô, tudo bem, você pode abordar. Pô, jogo de estreia, a gente não tem uma qualidade técnica tão grande quanto a seleção mexicana. Pô, os caras ainda estão jogando em casa. A pressão da torcida foi do caralho, uma atmosfera fenomenal da torcida mexicana. E, cara, tu pode até pensar isso, mas não consigo compreender não, cara, de verdade. E também eu comecei a ver, né, o jogo, eu tava na Globo. Cara, os comentaristas da Globo tudo falando que o Lyle Foster era o melhor jogador da África do Sul. Não, que é o craque, que é o craque. E eu cheguei a abordar isso num vídeo aqui do canal, que o Lyle Foster, por mais que fossem falar que é o craque da seleção da África do Sul, não é o melhor jogador. Não é, não é. O Mokoena foi o melhor jogador da África do Sul no jogo. Era um cara que defendia, atacava, criava jogada, fazia tudo. O Mbokazi, que é um dos principais jogadores da seleção, bem conhecido, principalmente na MLS, superando até astros da MLS na votação da All-Star. E, querendo ou não, o Williams, que já concorreu ao melhor goleiro do mundo, tá? Pela FIFA. São alguns dos destaques da seleção da África do Sul e não o Lyle Foster. Por mais que jogue no Burnley da Inglaterra, não é o destaque da África do Sul. Não é. E lembro muito bem, teve um lance, ele recebeu, cara, parecia aquela pelada dos caras de 60 anos. Dominou a bola, parecia um posto, deu um passe todo torto, direto para a linha lateral. Direto. Bizonho. Mas enfim, cara, tipo, é, a seleção mexicana aproveitou que estava jogando em casa e começou o jogo pressionando muito, cara. Pressão constante nos minutos iniciais, que foi o que resultou no gol do Quinones, que inclusive foi o melhor jogador da partida. É, a África do Sul foi tentar construir a jogada no tiro de meta, né, dando naquele terceiro zagueiro, abrindo os outros dois zagueiros, com o zagueiro central recebendo, ou até mesmo o volante recebendo, para tentar construir a jogada. E o México, que desde o primeiro minuto mostrou que ia pressionar, aproveitando a pressão da torcida, a África do Sul bobeou, não entrou atenta no jogo, perdeu a bola, gol. 1-0 México, já em 9 minutos, com os caras jogando em casa. Aí, jogador da África do Sul, cara, se perdeu em campo. Bateu nervosismo, errava passes idiotas, não conseguia construir jogada, não conseguia. É um time limitado tecnicamente, sim, mas
a pressão bateu muito, 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 ainda mais depois que tomou o primeiro gol, né? E ali a partir dos 20 minutos, 25, a pressão inicial do México deu aquela baixada, né? Porque também não tem físico para pressionar os 45 minutos. Então, passou aqueles 20 minutos iniciais de pressão, o time do México baixou um pouco as linhas, fechando com uma linha de 5 atrás, né? E tentou controlar um pouco mais o jogo, não pressionando tanto, deixando a África do Sul criar, porque a África do Sul não conseguia. Por mais que ficasse com a bola ou tentasse criar uma jogada, não conseguia nenhum, nenhuma ação ofensiva de perigo. Nenhuma. A primeira finalização foi no cruzamento, quase no meio de campo, sei lá, pro Laio Fosse, que cabeceou, a bola passou longe. E o primeiro chute a gol foi a Ambocase chutando lá de fora da área. Tipo, mais num bicão do que. Enfim. E. Cara, tipo, a seleção sul-africana bem limitada tecnicamente. Sofreu um pouco da pressão, tá? E. Cara, tipo. E o segundo gol, a mesma coisa. Foi tentar construir jogada, desatenção, aí aqueles minutos iniciais do segundo tempo, o México pressionando, aí perdeu a bola, bum, gol no México. E foi isso, cara, tipo, os minutos iniciais o México pressionava, a África do Sul bobeou, tomou os 2 gols. E um fato de que a seleção sul-africana perdeu a cabeça foi ter 2 expulsos em campo, né? Simplesmente bizarro. No vídeo eu até cheguei a falar, né, que a seleção sul-africana era sim a pior seleção do grupo, mas não era uma das piores seleções da Copa. Mas pelo que mostrou nesse primeiro jogo, vai competir entre as piores seleções da Copa, tá? Não queria que jogasse assim, porque não foi o estilo de jogo que estava acostumado a jogar durante todo o período pré-Copa, mas foi o jeito que foi jogar e acabou sendo derrotada por 2-0 em casa para os anfitriões, tá bom? E no segundo jogo, Coreia do Sul e República Tcheca. Não é mais República Tcheca, apenas Tchequia. Mas, cara, cheguei a abordar aqui no canal também que a Coreia do Sul era, sim, favorita. Entrava como favorita no jogo, tá? E, cara, eu acho que eu previ esse confronto perfeitamente, tá? Até no bolão entre meus amigos eu ia colocar 2-1. A maioria dos meus amigos colocaram 2-1. Mas eu acabei colocando 1-1, tá? Tava até 1-1 no jogo, animado, a Coreia fez 2-1, por mais que eu goste da seleção coreana. Fiquei meio desanimado, errei no bolão, mas acontece, tá? Mas cheguei a falar aqui que a seleção sul-coreana era sim favorita para esse confronto e que a Tchequia poderia levar vantagem na questão física, questão de estatura, né, questão física, e foi isso que fez a Tchequia abrir o placar. Um latereio do Koufal na área, bum, o Kret 1-0, gol de cabeça. E até aí estava assim, a Coreia não, por mais que fosse superior no jogo, controlava muito mais a posse de bola, criava mais jogadas ofensivas. O Som pecou muito no jogo, ofensivamente o Som pecou muito, teve boas oportunidades, desperdiçou, né? E a seleção sul-coreana estava muito melhor no jogo, muito melhor. Controlava melhor a bola, criava mais jogadas ofensivas, e o que pecava era sim a parte física, porque não conseguia ganhar a segunda bola, né, naquele pé de ferro, não ganhava, e isso fez com que a Tchequia crescesse um pouco no jogo, principalmente naquela reta final de primeiro tempo, mas não chegou a criar perigo nenhum, tá? Até brinquei que tava um jogo tão ruim quanto o Bragantino e Corinthians. Mas, por sorte, o segundo tempo mudou. E mudou na questão de gols, né? Porque foi mais do mesmo. A Coreia
criando mais chance, a Coreia mais com a bola, tendo mais qualidade, né, técnica, mais era mais tudo. Desculpa, a Coreia do Sul era mais tudo, menos física do que a Tchequia. E foi o que eu abordei aqui. Era uma equipe melhor taticamente, com melhor qualidade, e demonstrou isso o jogo todo. A Tchequia abriu o placar no latereio, numa questão de estatura, que foi até o que fez quase com que a Tchequia empatasse o jogo no finalzinho, tá? Mas enfim, abriu o placar, a Coreia não se intimidou, voltou jogando bola, colocando a Tchequia na roda, e a Tchequia, cara, que seleção ruim, mano. Seleção ruim, ruim. Joga igual o Palmeiras do Abel Ferreira, cara. Igualzinho, igualzinho. Bola, chutão lá na frente no contra-ataque. Não ganhou, tá bom. Recua, não sei o que. Igualzinho, igualzinho o Palmeiras do Abel Ferreira. Mas aí, Coreia me envolvendo a Tchequia, pá, 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 pá. E que jogada do Juan em B1. Bom, toma. 1-1. Goleirão também, que goleirão safado, hein? Nossa. Enfim, a Coreia empatou e continuou, cara. Continuou colocando pressão. Envolvendo mais o jogo, criando boas oportunidades, envolvendo mais a Tchequia no jogo. E fez com que a Coreia virasse o jogo merecidamente 2-1. E no finalzinho do jogo, mais uma bola aérea. A Tchequia só levava perigo na bola aérea. Mais uma bola aérea no rebate, 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 rebate. Não lembro com quem a bola ficou da Tchequia. Não lembro mesmo. E o Kim, goleirão coreano, fez grande defesa para salvar. Fez 2 grandes defesas no finalzinho do jogo, inclusive, tá bom? Dou meus méritos, porque realmente salvou ali a vitória coreana no finalzinho, tá? Mas, cara, de novo, eu acho que a Coreia é muito mais time nesse grupo A. Pra mim é a favorita. E vamos ver, cara, vamos ver como é que vai ser a Tchequia contra a seleção mexicana. Seleção mexicana que, querendo ou não, é pior tecnicamente do que a seleção coreana. E a Tchequia é melhor do que a seleção sul-africana, tá? Então acho que vai ficar entre esses dois a disputa do segundo lugar. Quem sabe não pinta a vaga de terceiro no grupo A, tá? Mas, enfim, cara, jogão, jogão, principalmente no segundo tempo, vitória merecida da Coreia e vamos por mais. Amanhã estamos aí com mais vídeo, mais pós-jogo, mais pré-jogo. Novamente, se vocês tiverem alguma ideia de conteúdo, quiserem que eu faça algum tipo de vídeo diferente, é só deixar nos comentários, tá bom? Eu vou ficando por aqui e um abraço, até mais.